A todos. Amém. Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. Peço ao Senhor que esse seja um dia abençoado também. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Amém? Eu te peço, Senhor, ó Deus, abençoa mais essa noite na nossa vida, Senhor, nessa nossa busca de Ti, ó Deus, com esses irmãos aqui. O Senhor te peço, abençoa, derrama Teu poder, Tua graça, Senhor, Tua unção. Sim, Deus. Seja o Senhor a operar, Senhor, nessa ministração. Sim, Deus. E os nossos corações, tanto o meu como de todos, possamos ser abençoados, enriquecidos com mais uma porção, ó Deus, da Tua unção, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, os irmãos vão me acompanhar. Vamos ler assim um versículo. Depois os irmãos poderão se assentar. Aleluia. Vamos abrir lá em João 8:32. João 8:32. Encontraram? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podem se assentar? Eu vou procurar assim bem sem muita formalidade, nem poder conversar com os irmãos sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto, o qual mudou muito a minha vida. Eu que nasci numa família evangélica, meu pai era pastor, eu cresci conhecendo, aprendendo a Bíblia, me tornei crente, que eu tive a minha experiência com Deus, entreguei minha vida para Jesus, cresci, formei, casei, tive minhas 2 filhas, e depois de experiências na minha vida duras, e naquela necessidade de buscar Deus, eu passei a conhecer a Deus de uma forma mais especial. Vamos dizer assim, eu saí de um nível de conhecimento em que eu conhecia a Deus até um certo ponto, mas veio a minha necessidade de conhecer mais e mais, devido às necessidades prementes, às necessidades grandes que vieram sobre a minha vida familiar, que eu cheguei à conclusão: ou eu encontro a saída, ou eu não sei o que vai ser. Eu acho que todos aqui chegaram nessa posição, né? Ou eu encontro uma saída, ou eu acho que eu vou perecer, ou eu acho que eu vou chegar lá no fundo, eu acho que estou perdido. A vida muitas vezes é muito confortável, as pessoas vivem, parece que está tudo bem, e não sentem grande necessidade de conhecer tanto as coisas. Mas tem momentos que a gente dá de frente com os problemas, com as lutas, com as tribulações, com coisas gigantescas, que parece que chegou ao fim a vida, perdeu o motivo de viver. Nesses momentos a gente para e chega a essa conclusão: eu preciso encontrar a saída. E a saída, né, para quem busca, colocando um Deus como
a minha chance. Eu ouvi falar que tem um Deus. Alguém me falou de Deus. Então eu vou buscar essa chance, eu vou chegar nesse lugar, eu vou ali, eles vão me ajudar. Então eu vou buscar nesse Deus, nesse caminho de Deus, nesse lugar de Deus, que falam de Deus, eu vou buscar para ver se ali está a minha saída. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse versículo, que é muito profundo, possivelmente falaremos ainda bastante sobre esse assunto. Eu quero até confessar para os irmãos que esse versículo aqui, no meu planejamento, teria sido o primeiro assunto que eu traria aqui. Comecei a preparar, primeira semana, não foi. Pensei, bom, acho que vai ser na outra. Não foi. Na outra, não foi. Por quê? Porque Deus tinha mensagens que Deus nos deu. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Aí eu pensei, é agora que eu vou começar a falar sobre esse assunto. É um assunto extremamente importante. Todos nós precisamos conhecer a verdade. Aqui fala aí, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa que eu quero falar para você, ou para qualquer um, para mim também, que nos aproximamos de algum lugar, né? De algum ajuntamento, de alguma coisa, buscando ali, quem sabe ali vai ser a minha saída. Tem um versículo muito importante que eu quero dividir também. Os irmãos não precisam procurar, eu já anotei tudo aqui, que vai facilitar a nossa busca, né? Que fala assim: aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, essa é a primeira coisa importante para a gente começar a entender. Olha, você está se aproximando de alguma coisa de Deus, né? Aqui é uma casa de recuperação, né? É uma igreja, não é verdade? Você está se aproximando de Deus aqui, olha, em primeiro lugar, creia que Deus existe. Deus não é só uma conversa que está escrita num livro. Deus é Deus. Deus existe. E Ele age, Ele faz. Se você o busca, Ele dá prêmios para aqueles que o buscam. Sabe o que é? Galardoador é aquele que dá prêmio. Então, se você, na sua situação, não importa qual seja, se você busca a Deus, crendo que Ele pelo menos existe e que está olhando para você, para a sua busca, Ele vai te galardoar, Ele vai te dar um prêmio, Ele vai receber você. Jesus falou assim, olha, de maneira alguma aquele que me buscar, eu o lançarei fora. Então a primeira coisa é buscar de coração. Vai de coração em direção a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus não rejeita ninguém que o busca. Não importa a situação que estava, mas se existe no coração aquele desejo, aquela sinceridade de buscar Deus, Deus vai te receber. Agora uma coisa importante, que esse versículo aqui, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi algo que falou muito profundamente na minha vida, porque eu conhecia a Deus, mas parece que não era com uma profundidade que deveria. Na verdade, o ser humano, ele vive, a gente já falou aqui num estudo a respeito das coisas do céu e das coisas da terra, né? A gente vive nesse mundo debaixo de muitas opiniões, debaixo de muitos costumes,
embaixo de muitas filosofias, muitos chavões de vida, que parece que aquilo ali vai infiltrando no meio das famílias, no meio da cultura, e parece que muita coisa acaba direcionando a vida das pessoas, e as pessoas vão tomar decisões baseadas naquilo que elas receberam, aprenderam, né? Às vezes desde criança. E olha, chegou um ponto da minha vida que eu precisei rever, reanalisar os princípios que eu até aquele momento pensava que eram verdade. Eu pensava que funcionava, eu pensava que era daquele jeito. Então eu precisei parar, eu preciso rever os princípios nos quais eu acredito até hoje. Quem sabe eu vou passar a acreditar em outros diferentes, né? Eu citei aqui, por exemplo, uma frase muito falada aí no mundo: tudo que é bom dura pouco, né? Quem nunca ouviu falar essa frase, esse chavão, né? É um chavão que fala que as coisas boas duram pouco, porque a vida é triste, a vida é cheia de problema, é isso, né? Tudo que vem que é bom dura pouco. Isso é mentira. Isso é uma mentira. É um chavão, né? É algo que se colocou sobre a sociedade, sobre as pessoas, e muita gente vive pensando que é assim mesmo, né? Quando vive uma fase boa, já está falando lá no seu interior, lá no seu pensamento: deixa eu aproveitar porque isso aqui não vai durar muito mesmo, né? Está vivendo uma mentira. E assim são muitas coisas também que eu precisei parar e conhecer, né? Comparar as minhas crenças, comparar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, com as verdades que eu encontro na Bíblia. Ou seja, eu precisei ir atrás, investigar qual é a verdade mesmo sobre isso, né? Sobre tal assunto. Então, qualquer área da minha vida que eu estava vivendo, em que eu estava sofrendo, padecendo, tendo problemas, eu parava e pensava: eu acho que eu estou sofrendo com essa área, com esse problema, porque tem alguma coisa que eu não conheço direito, por isso que eu estou sofrendo. Então eu preciso conhecer a verdade sobre esse assunto. Lá na Bíblia tem uma parte que fala assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Padece e sofre. Então olha uma frase que é da Bíblia, e que talvez essa frase eu preciso colocar para apagar alguma outra frase na minha vida que era uma frase que eu acreditava, mas era uma mentira. Então essa frase fala assim: o povo sofre porque não conhece a verdade. Essa é a frase da Bíblia, né? Quantas frases não existem, né, por aí, e tornaram-se quase que uma lei, né? Uma regra, e que se opõe a essa verdade, né? Tem uma frase que fala assim, quantas vezes já ouvi essa frase: a vida é assim mesmo, né? A gente cria os filhos para o mundo, não é? Como querendo justificar: tive problema com os filhos, eles se desviaram, isso e aquilo, vai falar: a gente cria para o mundo, né? Olha uma frase, né, que alguém disse algum dia, virou uma regra, virou uma coisa que o povo passou a acreditar, e que é totalmente contrária ao que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia fala: os filhos são herança do Senhor, os filhos do justo serão todos discípulos do Senhor, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Olha aí uma frase mentirosa, né, que acabou ficando na sociedade. Nós precisamos ir lá e queimar essa frase mentirosa, colocando a frase de Deus no lugar. Então, quanta coisa eu precisei fazer na minha vida, apagando as coisas que antes eu acreditava e colocando a verdade de Deus no lugar. Para quê? Para eu ser liberto, para eu ter vitória sobre essa área.
né? Então, essa palavra que fala assim, Jesus falou assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu faço uma comparação. Por exemplo, uma pessoa, um exemplo assim, uma figura, né? Uma pessoa está lá presa por algum motivo, algo que ela fez, ficou presa. Daí sai uma lei, né? Sai uma lei lá que torna aquela pessoa inocente dentro daquela coisa lá, não é verdade? Só que ela não sabe, e ela continua presa lá. Aí o tempo vai passando, ela acha, aí um dia ela fica sabendo, ou o advogado dela fica sabendo daquela lei. Ele fala: olha essa lei aqui, com essa lei aqui você vai ficar livre. Aí a pessoa vai lá na justiça e fala: olha, eu sou livre por causa disso aqui, ó. Por quê? Você conheceu aquilo que te defendia. Aí vai lá e eles são obrigados a te soltar, a soltar a pessoa, né? É uma figura assim, mas ela diz mais ou menos isso. Não basta, né, que exista a verdade. A verdade já existe, mas nós precisamos conhecer essa verdade para que nós sejamos livres. Interessante, por quê? Porque precisa ter a nossa participação, nosso conhecimento. A Bíblia fala: o homem sofre por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade, né? Então o que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos, precisamos buscar conhecer a verdade. Nós precisamos investigar. Você tem chavões na sua vida? Você tem coisas que você acreditava? Você já parou para pensar em todas as teorias da vida, por exemplo, que você tinha ou que tem até hoje? Você imagina que pode ter frases na Bíblia, palavras da Bíblia, palavras da palavra de Deus, crendo que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam? Ou seja, um dia você vai descobrir uma verdade que te defende e você vai buscar o Senhor, e aquela palavra vai se fazer verdade na sua vida, e aquela verdade vai te libertar. Por quê? Você vai passar a viver aquela verdade. Enquanto você não estiver vivendo, não vai ter libertação. Não basta a verdade existir, porque a Bíblia, ela fala todas as coisas. Todas as coisas necessárias, elas estão na Bíblia. E tem até uma passagem que fala, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu anotei essa passagem aqui. Que diz que tudo quanto nós precisamos para essa vida, Jesus, Deus, Ele já nos deu. Ele já abriu a mão e já nos deu. Tudo que nós precisamos. Tudo já foi dado, né? Imagina assim. Tudo Deus deu e guardou no lugar. Está guardado no lugar. Todas as coisas necessárias para a nossa vida. Mas onde que está? Irmão, lembra que eu falei? Tem as coisas do céu, as coisas da terra. Tem o mundo espiritual e tem o mundo material. Tem um mundo espiritual que a Bíblia fala que todas as coisas estão guardadas lá. Aqui, eu vou ler uma passagem para os irmãos. Fala assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso que está falando assim, olha, Deus já deu tudo que nós precisamos através de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, pagou o preço para que nós tenhamos tudo que nós precisamos, né? Só que Ele deixou isso no lugar chamado os lugares celestiais. É o mundo espiritual, né? Onde estão as coisas do reino de Deus. Como que nós podemos tomar essas coisas para nós? Então, trazer para a minha vida, né? Conhecendo a verdade, e a verdade me libertará. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que a palavra de Deus fala no reino de Deus, né? Lembra que eu falei com os irmãos aqui, olha, busca o Senhor, Ele vai abrir a janela do céu
né? Ele vai dar uma pérola para você. Essa pérola pode ser um conhecimento que está guardado lá no reino de Deus, lá nos lugares celestiais. Vai ser um conhecimento da verdade. O que esse conhecimento da verdade vai fazer na sua vida? Vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para aquele que busca a Deus, né? Quero dizer aqui para os irmãos, se vocês estão buscando a Deus, né? É muito importante, é muito gostoso, né? Cantar, louvar, né? Ouvir palavra de pregação, isso é muito maravilhoso. Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui que é muito importante: chegar ao conhecimento da verdade. Cada um fazer a sua busca particular, a sua busca individual. Pega a Bíblia, lê, ora, Senhor, fala: Senhor, eu preciso ter o conhecimento da tua verdade, né? Analisa a sua vida, investigue tudo quanto você acreditou até agora. Talvez, né, as pessoas tenham caído em laços, em erros. Por quê? Porque faltava conhecimento. Então, o que é que eu preciso conhecer de verdade para que eu me livre desse problema, para que eu não caia mais, né? Conhecer a verdade, e a verdade libertará totalmente, né? Lá, aqui, então, em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Lá em João, 1 João 5,4 fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu quero começar a falar aqui um pouquinho sobre fé, né? Eu relatei aqui que Deus, Ele já nos deu todas as coisas que nós precisamos. Essas coisas estão guardadas no lugar, estão num depósito, vamos dizer assim, né? Mas como que eu posso pegar? Primeira coisa, crer que Deus existe, que Ele é galardoador, não é verdade? Buscar a verdade, porque eu sei que essa verdade é que vai me libertar. E eu preciso adquirir algo que se chama fé. O que é fé? Devagarinho a gente vai aprender a respeito de fé. Fé é acreditar em alguma coisa, sim. Isso, vamos dizer assim, uma parte do que se deve saber sobre fé. A fé, na verdade, é mais do que isso. A fé exige também a nossa coragem de acreditar e investir naquilo, dar passo naquilo, né? Obedecer aquela palavra, agir, ir atrás, né? Abrir mão das nossas coisas, né? Das nossas crenças anteriores e ir em frente, tomar decisão. Isso é uma fé, né? Isso vai produzir as coisas na nossa vida. Aqui fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, quem é nascido de Deus? Então vamos ver aqui, quem é nascido de Deus? Aquele que creu em Jesus, entregou a sua vida para Jesus Cristo, né? Então a primeira coisa que a gente fala: quem aqui já entregou a vida para Jesus, né? Então, quem entregou a vida para Jesus, então ele é nascido de Deus. Tem uma coisa aqui que está afirmando: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não perde do mundo, ele não é derrubado no mundo. Que fala, ele vence o mundo. Glória a Deus. Isso é uma promessa de Deus. E olha, essa é uma verdade. Essa é uma verdade que nós precisamos conhecer. Poxa, vence o mundo, né? Eu, quando passei a ver essa passagem com mais seriedade, eu pensei: puxa, mas eu mesmo, tantas vezes na minha vida, parece que eu fui sujeito a sofrimentos pelo mundo. Eu errei, eu sofri por causa das coisas do mundo. Mas aqui está falando: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aí eu comecei a pensar: eu tenho que vencer o mundo. Eu tenho que vencer. Não posso ser vencido, eu tenho que vencer.
Aqui está falando que eu venço. Então, peraí, o que está faltando para mim? Conhecer a verdade. Eu preciso aprofundar. Deve ter mais coisa que eu preciso sempre pensar assim, bom, se eu ainda estou sofrendo nisso, é porque talvez eu preciso conhecer mais coisa. Eu preciso conhecer mais coisa, para aquilo me libertar. Né? Então, e essa é a vitória que vence o mundo. O que vai vencer o mundo? A nossa fé. Aí está um segredo. Todas as coisas que nós precisamos, Deus já nos deu e estão guardadas no lugar. Lá no reino celestial, no reino, né, espiritual. Como que eu faço para pegar? Olha, tem uma chave. A chave é a fé. Essa chave é que vai abrir essa porta e vai nos dar. Nós vamos alcançar. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, né? Tem uma passagem em que Jesus falou assim para os seus discípulos: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Olha que beleza! Olha, aqui está falando céu e terra. Esse céu não é o céu onde a gente vai morar com Jesus. Não, é o céu do mundo espiritual, do reino espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus que já está aqui entre nós, né? Onde estão guardados, a Bíblia fala, os mistérios de Cristo, que são revelados para aqueles que o buscam, né? Então tem uma chave que liga. Essa chave é a fé, né? Essa chave é a fé. Através da fé é que nós vamos fazer essa ligação, né? Buscar o Senhor com fé, e o Senhor vai nos abençoar naquilo que nós conhecemos. A verdade, primeira coisa importante para a fé é que a fé ela tem que ser ligada em alguma verdade. Não adianta falar, puxa, eu tenho muita fé. Peraí, tem fé? Mas qual é a parte da verdade que te liga com essa fé? Né? Você conhece? Não sei não. Precisamos ter. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a chave abrindo, ó. Né? Abrindo uma porta. Mas precisa ter uma verdade. A verdade, meus irmãos, está na palavra de Deus. Jesus falou assim: Pai, santifica-os na verdade. Depois ele falou: a tua palavra é a verdade. Então, primeiro ponto importantíssimo para que a gente possa falar, eu tenho fé nisso, é que eu conheça a verdade a respeito disso. Se eu conheço a verdade a respeito disso, que a Bíblia fala assim, então eu tenho, acreditando nessa verdade, eu tendo fé nessa verdade, então eu tenho a chave que vai me dar essa libertação. Então é importante o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero estimular os irmãos aqui nessa simples, né, meditação de hoje. Irmãos, todo mundo aqui tem Bíblia? Quem não tem Bíblia? Levanta a mão. Nós precisamos conseguir uma Bíblia aqui, não tem, né? Para conhecer a verdade, precisa buscar a verdade. Onde que está a verdade? Onde está? Está aqui, ó. Não adianta, sabe, ficar, eu estou buscando, e passa lá, às vezes, não sei quanto tempo, nunca pegou a Bíblia para ler. Só escuta mais ou menos alguma coisinha. Eu quero dizer, se alguém, né, faz assim, olha, está muito fraco. Tem que conhecer a verdade. Né? É gostoso fazer o culto, ficar lá alegrando, né? E glória a Deus. Mas se não tiver conhecimento de verdade, a libertação é muito difícil ocorrer, né? Porque esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E a fé é aquilo que nos liga na verdade, é o conhecimento da verdade, né?
Tem uma passagem que o Senhor falou assim, lá em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você sabe que isso aqui é muito importante? Quando você pegar e começar a ler a Bíblia, e de repente você para num pontinho lá que te chama a atenção, aquilo parece que vem nos seus olhos assim. Puxa, eu nunca tinha visto isso aqui. Então aquilo ali está escrito uma coisa que fala diretamente na sua necessidade. Fala naquilo que você precisava conhecer, né? Aí você vê aquilo, você para, você conhece, aí você sabe o que você está fazendo, você está conhecendo a verdade. Acontece que ali na palavra, sabe quem escreveu aquilo ali? Foi o Espírito Santo, foi Ele que deu. Foi Deus que falou aquilo que está escrito. Então aquilo que está escrito não vai falhar. Aquilo vai acontecer. Glória a Deus. Aí você fala, não, isso aqui tem que acontecer. É verdade, foi Deus que falou. E o próprio Deus falou, olha, tudo aquilo que eu falei, ele não vai voltar vazio, ele vai fazer aquilo para o que eu enviei. Né? É da vontade de Deus que tudo que Ele falou aconteça na nossa vida. Mas por que não acontece sempre? Porque parece que não acontece. Porque alguém não foi lá e ligou a chave, né? Precisa ligar a chave da fé para que as coisas aconteçam na nossa vida. Imagina, é como se tivesse algum aparelho lá, né? Está lá disponível para fazer para nós alguma coisa. Mas a gente não vai lá, olha o aparelho, mas não liga. Precisa pegar a chave lá e ligar, aí ele vai funcionar. É a mesma coisa, né? A verdade já existe, mas nós precisamos ligar essa verdade. Tem uma coisa que Deus requer, a sua personalidade Ele fez assim, para que nós possamos alcançar as coisas dos céus, as coisas do reino de Deus. Nós precisamos ligar essas coisas. Por isso que Jesus falou assim, olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, ou seja, aquilo vai acontecer na sua vida. Amém. Mas tem algo na sua vida que precisa te ligar lá em cima. Esse algo é a fé, né? Mas para você ter essa fé, você precisa conhecer a verdade para ser liberto por ela. Então isso que eu quero falar para os irmãos, olha, busquem a verdade, analisem as suas crenças, aquilo que você pensava, que você acreditava, que você pensa que funciona assim, né? Quero citar um exemplo, né? Fala-se muito aí no mundo, cada um tem que defender os seus direitos, né? Porque ninguém ajuda a gente, não. A gente é cada um para si. A gente tem que sair para conquistar as nossas coisas, né? Ninguém ajuda. Eu que sou eu que tenho que me defender, que eu tenho que ir atrás, eu tenho que conquistar, tenho que fazer, tenho que ficar, né? Dando para os outros aquilo que eu suei para conseguir. E tem gente que quer se aproveitar, não, tem que defender o que é meu. Não é um pensamento bem praticado esse, né? Às vezes até pessoas até muito boas, mas elas vivem debaixo desse pensamento. Não, cada um que vá batalhar, que consiga. Eu lutei, eu fiz isso, eu estudei, eu batalhei, eu sofri. Eu vou, aqui o que é meu é meu. O que é meu eu vou guardar, né? Para mim, para minha família. Até eu vivi muito tempo assim, com essa psicologia, né? Ninguém vai me defender, ninguém vai pensar em mim na hora da necessidade, eu que tenho que me defender, né? Até que eu comecei a conhecer coisas da verdade que falavam totalmente diferente. Quando um dia eu cheguei lá e eu li na Bíblia, fala assim, melhor é dar do que receber. Oh, Jesus. Aleluia. Melhor é dar do que receber. Eu parei, eu falei, Senhor, está escrito, melhor é dar do que receber. Eu sempre pensei que era melhor a gente receber, a gente ir atrás para ganhar, conquistar.
trabalhar, até honestamente, né? Trabalhar, angariar, pegar. Tá? Peraí. Vai trabalhar, vagabundo, né? Até que um dia eu peguei lá e eu li assim, melhor. Quando eu comecei a desafiar, né, os meus conhecimentos e as minhas crenças, a começar a abrir o meu coração e falar, Senhor, eu acho que eu posso estar errado em muita coisa que eu penso. E um dia eu li essa passagem que fala assim, melhor é dar do que receber. Antes, quando eu lia, eu pensava assim, melhor é para os outros, né? Melhor eu dar, vai ser melhor para eles, né? Não para mim. Mas quando eu parei e pensei, não, a verdade do Senhor fala assim, melhor é dar do que receber. Melhor para quê? Melhor para mim mesmo. Pensei, Senhor, se está escrito que é melhor, então é melhor. Amém. Aí eu comecei a desafiar, né, a minha própria vida, a minha própria prática. E comecei a praticar. Ai, irmãos, olha como foi maravilhoso na minha vida. Eu fui liberto. E olha como é bom, né? Aí eu comecei a praticar. E às vezes até em momentos, né? Em momentos assim que a situação até desafiava. É que a gente não fizesse assim. Eu vou citar o exemplo de um pastor, né? Que me ajudou nesse conhecimento, né? Várias coisas foram acontecendo na nossa vida para a gente poder ouvir a voz de Deus, né? Tem um pastor, por exemplo, que pregou um dia, ele falou de uma experiência dele. Ele falou que um dia ele estava numa praça pregando. Aí apareceu uma pessoa lá que ficou lá ouvindo a pregação dele. Ele olhou para aquela pessoa estava descalça, estava de pé no chão. Até às vezes machucado, né? De tanto andar descalço no chão. E Deus falou para ele assim, dá o seu sapato para ele. E ele estava lá, em São Paulo, lá no meio de uma praça lá. Ele obedeceu, tá bom, você tirou o sapato, deu para a pessoa e o sapato novinho. Ele voltou descalço para casa. Aí ele falou, irmãos, nunca mais eu precisei comprar um sapato na minha vida. Porque quando o meu está começando a ficar velho, eu ganho mais 2, 3. Um pastor. Nunca mais precisei comprar um par de sapatos. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, que maravilhoso, né? A vida do reino, as coisas, os mistérios do reino que não funcionam conforme os padrões humanos, né? E eu comecei a falar, Senhor, eu preciso viver essa situação, né? E eu comecei a experimentar coisas na minha vida. E nessa área e tantas outras áreas, comecei a questionar, né? Quando, por exemplo, comecei a viver tempos difíceis na minha casa, com enfermidades nas crianças, enfermidade, e eu preciso conhecer a verdade, eu preciso ir atrás da verdade, para essa verdade me libertar, a minha casa. Aí o Senhor falou no meu coração, vai estudar, vai aprender a verdade, você vai aprender, né? E eu fui aprendendo, cheguei no versículo que fala assim, e Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e nas suas feridas nós fomos sarados. Comecei a aprender, né? Comecei a ver a verdade espiritual das coisas. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, fala assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha, o que está escrito na Bíblia. Eu falo para os irmãos, por muitos anos na minha vida, eu pegava às vezes alguma passagem, aquela época, né, que parece que não era tão importante, né? Eu já era crente, mas parece que não era tão importante. Eu lia certas coisas e eu pensava, acho que isso aqui não é bem assim, né? Acho que isso aqui não é bem verdade, não deve ser desse jeito, né?
Mas é verdade. Aqui fala que o que está escrito na palavra de Deus, sabe qual é o maior interessado para que as coisas realmente aconteçam como estão? É o próprio Deus. Ele falou assim, ó, eu velo por minha palavra para que ela seja cumprida. O próprio Deus quer que as palavras dele sejam cumpridas, né? Mas vamos dizer assim, Deus, ele requer que nós participemos desse processo. Em primeiro lugar, buscando conhecer, né? Crendo que Deus existe e que vai me recompensar. Crendo que o Senhor é o meu ajudador e que eu não preciso temer nada, mas eu preciso conhecer a verdade. Onde que está a verdade que me defende? Né? Então eu estou estimulando os irmãos, né? Busquem a verdade. Tenha a sua Bíblia, pegue para ler. Leia sempre, né? Aqui, aquele cântico, né? Que foi cantado aqui, o Salmo 1:1, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É buscar a palavra de Deus de dia e de noite. Irmãos, eu constantemente, às vezes eu estou trabalhando, eu estou vivendo as coisas do dia a dia, mas eu estou pensando, vamos ver se eu descubro mais alguma coisa da palavra de Deus que me ensine mais, para que eu possa viver melhor. E de vez em quando o Senhor vem e solta ali uma pérola. Aí vem aquele versículo, aí vem aquela ligação daquele versículo com alguma coisa da minha vida, e eu penso, puxa vida, eu não entendia bem, agora eu estou entendendo. Então vem mais uma libertação na minha vida. Eu, quando estive num período de busca para conhecer a palavra de Deus, de dia e de noite, pensei, puxa, de dia e de noite, né? Aí eu peguei um aparelhinho, um MP3, né? Em que tem lá a Bíblia falada, né? Tem uma pessoa que está lendo, né? E isso foi gravado. Eu colocava lá, eu deixava tocando bem baixinho, aí eu dormi. Eu dormia ouvindo, pensei, isso aqui tem que entrar na minha mente, tem que entrar no meu coração para que eu conheça, nem que seja dormindo, mas eu vou dormir ouvindo. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente descobre que realmente vale a pena conhecer a verdade. O conhecimento da verdade vai produzir na nossa vida, ele vai nos libertar, ele vai nos dar maior poder para vivermos e para vencermos o mal, vencermos o inimigo. E uma última coisa que eu quero dizer aqui é que assim como nós passamos a conhecer a verdade, nós passaremos também a viver conforme essas coisas novas que nós estamos conhecendo. E passaremos também, né, a falar a respeito dessas coisas. Antes a gente abria a boca para falar do jeito que a gente acreditava, né? Quantas vezes talvez a gente não falou uma besteira? Eu mesmo posso ter feito isso durante muito tempo da minha vida, falando uma coisa assim, sem pensar, sem conhecer exatamente. Eu falava uma definição da vida, tal coisa assim, 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 e volta e meia repetia aquilo, até um dia em que eu conheci, né, que aquilo que eu falava, na verdade, era mentira, né? Então eu preciso parar de falar mentira, preciso começar a falar a verdade, né, para ser verdadeiro. Então uma coisa, eu quero só ventilar, né, mas em outras ocasiões a gente pode falar mais sobre o assunto. Nós precisamos também mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de conversar, a nossa forma de comentar, né, entre nós, com nós mesmos, passar a falar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós conhecemos de novo na palavra, né?
por esse exemplo que eu dei, né? Que eu falei e que talvez, né? Eu não me lembro de eu ter falado, mas talvez eu tenha falado alguma besteira em algum tempo passado. Depois eu conheci a verdade e falei, eu não posso mais falar daquele jeito. Agora eu só vou falar dessa forma aqui. Porque o que nós falamos faz parte da nossa manifestação de fé e diante do mundo, diante, de Deus, diante das pessoas, diante do mundo espiritual que está diante de nós. Tudo aquilo que nós falamos, ele vai testemunhar a nosso favor ou contra a nossa vida. Então pense, olha, é importante agora o que eu vou falar, o que eu vou comentar, né? Eu vou falar com os irmãos mais a respeito desse assunto. Tem uma passagem que Jesus falou assim, lá em Mateus 12:37, fala assim, olha, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Sabe o que é isso aqui? Ou seja, se aquela pessoa, fica desanimada e esquece a verdade, esquece aquelas palavras de Deus, que defendem a sua vida, aí começa a falar outras coisas. Fala, não vai ter jeito mesmo, não vai dar certo, eu sabia que não ia dar certo, eu vou perder mesmo. Estou perdido, não vai dar certo. Vai acabar acontecendo isso mesmo, porque você vai acabar sendo condenado pelas suas palavras, Não, nós precisamos pensar na ajuda do Senhor e precisamos falar, diante da dificuldade, diante da luta, começar a falar, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, essa dificuldade ela está diante de mim, mas a palavra do Senhor fala, que por muitas aflições o justo passa, mas que o Senhor o livra de todas. Então o Senhor vai me livrar nessa aqui também, em nome de Jesus. Jesus, ele falou assim, olha, não temas, crê somente. Então, Senhor, eu não vou temer, só vou crer. O Senhor vai me dar vitória em nome de Jesus. Sabe, você precisa ficar falando a verdade, porque se você vai falando a verdade, você está concordando com a verdade, concordando com o Senhor, você está ficando do lado dele, Se ele é o maior interessado que a verdade aconteça, como ele falou lá em Isaías, eu velo por minha palavra para que ela aconteça, lá em Jeremias, ele falou em Isaías, olha, a palavra que saía da minha boca, aí você vai ficar do lado do Senhor, falando do jeito que ele falou, você vai ficar junto com ele, E tem um versículo que a gente já comentou, aquele que se ajunta ao Senhor, lá em 1 Coríntios 6,17, torna-se um só espírito com ele. Então você vai falando a seu favor, falando, não, a palavra de Deus me defende, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai crescendo a sua fé, aí você vai alcançar a vitória, Não fique falando para baixo, eu estou perdido, não vai dar certo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sabia, agora não tem jeito mais. Isso aí, vai te condenar, só vai te destruir. Mas fale para cima, creia no poder de Deus, vai conhecendo a verdade e vai, participando dessa verdade, falando essa verdade, que ela vai fazer parte da sua vida, ela vai te libertar, Então, o que eu quero hoje falar assim para os irmãos, vamos dizer assim, uma introdução num assunto que é muito vasto, e que eu falarei mais para os irmãos, Posso dar também alguns testemunhos, para que isso seja também motivo para fortalecer os irmãos. Amém? Então quero estimular os irmãos hoje. Irmão, analise sua vida, analise as coisas que você pensa, porque muita coisa você poderá mudar. Mas como que eu vou mudar? Conhecendo a verdade. Pode ter certeza. Se você lê a palavra do Senhor, crendo que Deus existe, que Ele é galardoador, você está buscando, você vai encontrar coisas ali que serão verdadeiras pérolas na sua vida. Aleluia. E vão te libertar. Assim como aconteceu com a minha vida, Quando eu
dentro das minhas necessidades, falei, gente, Senhor, eu preciso encontrar uma saída. Eu passava a orar, Senhor, me ajuda, né? Aí vinha a verdade, falei, puxa, é isso aqui, né? Aí eu acreditava naquilo, começava a falar aquilo na minha vida, e aquilo começava a esclarecer, começava a funcionar, e eu fiquei liberto. Deus pode fazer isso na sua vida. Conheça a verdade de Deus, e a verdade te libertará, né? Leia a palavra de Deus. Ora antes, fala, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude nessa leitura, para que eu conheça a verdade. Porque o simples fato de pegar só e ler, não, precisa ser abençoado por Deus para compreender. Porque olha, só ler, tem muita gente que lê, né? Tem muita gente que lê e acaba pegando isso aqui para depois criticar, falar mal, né? Lutar contra os caminhos do Senhor. Tem um homem importante aí que morreu esses dias aí, né? Com 104 anos. E a Bíblia fala, que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ele se dizia ateu, não acreditava em Deus. O que adiantou viver tanto, conquistar tantas coisas, né? E será que procurou a verdade? Né? Busque a verdade, seja abençoado por ela, ela te libertará. Amém? Amém. Então, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Hoje, nessa meditação, eu quis estimular os irmãos que nós precisamos, né, para ter vitória, nós precisamos analisar a nossa vida, analisar o que a gente acreditava, aquilo que a gente vivia, conhecer a verdade. Porque muita coisa a gente vivia sem ter certeza, sem conhecer. Só porque a gente aprendeu, alguém nos ensinou, os nossos pais talvez nos ensinaram. A Bíblia fala, tem um ponto que fala, olha, que Deus nos libertou da nossa vã maneira de viver que recebemos dos nossos pais. Olha, pai é uma bênção, mas não é Deus. Possivelmente nos ensinaram muita coisa errada. Só o Senhor é Deus. Então nós precisamos aprender, vindo do céu, né? Amém? Vamos orar? Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa-nos, Senhor, para que sejamos animados a buscar a tua verdade, e nessa verdade, Senhor, nós vemos coisas importantes acontecerem na nossa vida, sermos mudados por ela, sermos aperfeiçoados, ó Deus, sermos libertos, Senhor, e vencermos o mal, Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor, da tua palavra, e sermos úteis na tua obra, em nome de Jesus. Amém.